Meu nome é Jaqueline Rayar e eu sou nutricionista aqui no AJM Spa. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que eu sei que muitas pessoas gostariam de saber se existe solução ou não. Estou falando sobre flacidez e quero trazer boas notícias, estratégias nutricionais que podem potencializar a questão da diminuição da flacidez na sua pele. Lembrando que aqui no spa a gente tem tratamentos de última geração, como por exemplo a radiofrequência, que já está mais do que comprovado que atua diminuindo muito a aparência da perda, de colágeno e elastina, que é o processo que acontece na flacidez. Então o que acontece, gente? A partir dos 25 anos de idade, a gente começa a ter uma perda desse colágeno. E com essa perda, a gente acaba tendo esse aspecto que incomoda muitas pessoas. Então, como que a gente pode fazer? Através da alimentação, tá? Primeiro ponto muito importante, gente, hidratação. O nosso músculo precisa de água, então é muito importante que a gente beba cerca de 35 ml vezes o nosso peso por dia, tá? Segundo ponto muito importante, ingestão proteica. Onde estão as proteínas? Carne, ovo, peixes, leite, iogurte, derivados, alguns suplementos alimentares. E a proteína, gente, ela é um dos macronutrientes mais importantes. Ela atua na formação da nossa massa muscular. Então a gente precisa ter uma ingestão diária de proteína e bem distribuída para que a gente mantenha ao máximo esse tecido tão nobre que é o músculo. Se o paciente é, por exemplo, vegano e vegetariano, graças à tecnologia a gente tem outras opções de suplementos para atingir essa quantidade proteica, assim também como outros alimentos que são de origem vegetal e que também fornecem um pouquinho de proteína, como as leguminosas, feijão, lentilha, ervilha e grão de bico, tá? Então é muito importante ter esse ajuste de proteína. E a questão da atividade física. Quando a gente está num processo de definição, ou seja, de perda de gordura corporal, se a gente faz de maneira muito correta, essas dietas muito malucas, perde muito peso rápido, infelizmente você não está perdendo muita gordura, você está perdendo muita água e músculo. E para o nosso corpo deixa um aspecto muito ruim, que é a questão dessa perda aí, dessa flacidez na pele inteira. Então é importante que a gente faça uma dieta hipocalórica, com acompanhamento do nutricionista, sem deficiência de nutrientes, com aporte de proteína de maneira adequada, para que você tenha a melhor qualidade, tá? Também é muito importante a questão da atividade física, que vai ajudar você a continuar queimando gordura e também mantendo essa massa muscular. E aí, sinto informar, verdades difíceis de se ouvir. Precisamos fazer musculação. Não existe exercício substituto da musculação para ajudar na manutenção da massa muscular, gente. E massa muscular não é questão só de estética, da gente se sentir bem. É questão de pensar no nosso futuro, né? Se a gente vai ter força para fazer as atividades diárias, não vai depender de ninguém. Então a gente precisa aceitar que a musculação ela é necessária e se você conseguir alguma atividade aeróbica junto, perfeito, mas é muito importante para a questão da flacidez. Pensando em nutrientes, é muito interessante a questão da vitamina C. A vitamina C ela ajuda aí na produção do colágeno, então seria muito interessante. Temos também a questão da suplementação do silício orgânico. A gente encontra o silício também, por exemplo, na aveia, por isso que é tão interessante comer esse alimento no dia a dia. Mas em forma de suplemento ele é bem interessante, porque o silício orgânico já foi comprovado pelos estudos que ele aumenta a nossa produção endógena de colágeno, né? E por isso pode trazer benefícios aí para a questão da flacidez. E falando em colágeno ou suplementos proteicos, Nutri-colágeno faz bem para a flacidez, me ajuda ou não? Vamos lá, gente. Vamos para o início da explicação. Lembra que eu falei que o mais importante de tudo é ingestão proteica? Isso comanda tudo. Agora vamos supor que o meu paciente ele não consegue atingir a necessidade de proteína via alimentação. Então, muitas vezes a suplementação vai ser necessária. Se a gente for pensar em proteínas, a proteína do whey, que é do leite, ou algumas veganas, elas são bem interessantes, bem completas. Às vezes o whey tem um perfil aminoácido muito bom, o colágeno já mais pobrinho tem menos aminoácidos, mas ele também pode ser utilizado, principalmente se a pessoa não tem uma digestão muito boa, tem algum problema intestinal. Aí a gente às vezes só aumenta a quantidade para ter a quantidade necessária que precisa. Porém, não pense que tomar colágeno ajude na flacidez, como eu falei, ele vai adicionar positivamente algum resultado se você não está conseguindo atingir proteína, que é atingir através dessa questão da suplementação.
Tenho certeza que unindo alimentação, exercício e os tratamentos aqui que a gente tem, que são vários de radiofrequência, você vai ficar muito feliz e realizado onde o seu corpo pode chegar e o quanto essa flacidez pode de vez sumir.